Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Landing Page para Advogados. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre Google Ads para advogados. A gente vai responder as 7 principais dúvidas sobre Google Ads para advogados. Sem mais delongas, vamos para o conteúdo do nosso vídeo. Bom, a primeira dúvida que a gente vai responder aqui é: campanha regional ou campanha nacional? O que é de fato melhor, tá? Na campanha nacional, a gente tem de ter essas 3 características: um maior volume de pesquisas, clique teoricamente mais barato, e objeção da distância pode ser um fator nesse caso. Ou seja, como é que a gente pode resumir aqui? Por exemplo, se alguém entrou em contato, por exemplo, você é um advogado de São Paulo, alguém do Rio Grande do Sul, vamos dizer assim, entrou em contato contigo, de repente a pessoa vê que o DDD é 11, então, ou seja, aquilo ali já pode ser uma certa objeção, tá? Se você não tem uma equipe comercial, se você já não tem uma expertise comercial para lidar com clientes que já vêm de outros estados, para quebrar esse tipo de objeção, no caso aqui a gente recomenda para você começar na campanha regional, tá? Porque a regional tem um menor volume de pesquisas, cliques historicamente mais caros, mas você não tem objeção da distância, tá? Porque a gente até fez uma simulação aqui, por exemplo, na campanha nacional, a campanha trabalhista tem 40 mil buscas por mês, tá? Então, ou seja, estatisticamente é mais ou menos esse número, tá? Na campanha regional, por exemplo, para São Paulo, que é o maior mercado aqui do Brasil, são 2.400 buscas pelo sistema advogado trabalhista. Você vê no Nordeste, em Fortaleza, no Ceará, são 700 buscas. Então, ou seja, a regional tem menos volume de pesquisa, tem menos demanda. Mas os cliques, por isso, o Google faz uma combinação com a demanda, com a oferta, né, de advogados que estão competindo pelas primeiras posições, que isso vai deixar, teoricamente, os cliques mais caros, tá? Então, ou seja, se você está começando agora, tá? Porque qual que é a nossa orientação? É que você comece com a campanha regional, tá? Porque você já consegue já tem um bom volume já, assim, o clique assim é mais caro assim, mas não é tão muito mais caro assim, tá? Então, ou seja, dá para você começar com a campanha regional e você já não vai ter esse problema da objeção da distância aí que de repente possa ser algo que possa travar você. Então, ou seja, a gente recomenda que você comece com uma campanha regional, tá? Mas se você quiser de repente testar a campanha nacional, mas só tem esse porém, tá? A objeção da distância de repente pode ser um fator, tá? Qual o orçamento ideal para iniciar? No caso aqui está inicial aqui, mas é ideal para a gente só você já entendeu, né? Na maioria das áreas hoje R$ 20 por dia é suficiente para que você seja minimamente competitivo pelas primeiras posições no Google, tá? O que acontecia é que algum tempo atrás, a gente ali um pouco antes da pandemia, um pouco no começo ali, com R$ 10 por dia já era o suficiente já para ter um bom volume já. Mas muitos advogados foram entrando no Google, muitos advogados estão competindo pelas mesmas palavras, então, ou seja, R$ 20 por dia é algo que a gente entende hoje que já seja um investimento mais competitivo, tá? Então, ou seja, pode ser que em determinados casos, assim, caso a caso, mas na maioria das áreas, R$ 20 por dia hoje é um orçamento para que você seja minimamente competitivo pelas primeiras posições no Google, tá? Então, esse é o orçamento inicial que a gente recomenda hoje, tá? Qual nicho eu devo anunciar primeiro? Bom, essa é uma pergunta bem frequente mesmo, de verdade, assim, né? Tipo, muitos advogados quer saber a demanda que está mais funcionando, que tem dado mais resultado, que tem gerado mais possibilidades de negócio, né? Então, ou seja, isso pode variar muito, né? Depende muito, mas é uma decisão de negócio do seu escritório, no que você quer focar, no que mais faz sentido para esse momento, que tipo de cliente você quer trabalhar. Então, ou seja, de repente você está num momento que de repente você precisa de um retorno mais rápido, de repente você, por exemplo, a área trabalhista, né, que você vai receber somente no êxito, assim, né? De repente você não pode esperar tanto tempo para ter um retorno financeiro, né? Então, ou seja, de repente umas áreas que você pode cobrar honorários iniciais seja interessante, né? Então, ou seja, é sentir o momento, sentir o que você quer focar, sentir no que de que tipo de cliente você quer trabalhar. Então, ou seja, é uma decisão que varia de cada um, né? Varia de cada caso, mas o que a gente pode dizer aqui, tá? Que pode dizer que assim, independente da decisão que você for tomar, se você fazer de forma profissional, se você for fazer de olho no longo prazo, quase todas as áreas de atuação, quase todas não, todas as áreas de atuação têm potencial de gerar resultados, de você escalar. Então, ou seja, essa é a nossa orientação, mas aí você vai precisar pensar melhor, vai precisar pensar
qual o nicho que você quer atuar, tá? Mas assim, da nossa parte aqui, quase todas as áreas de atuação têm potencial, então, ou seja, você pode seguir cada um o caminho delas, tá? Focar em palavras de meio de funil é o fundo de funil, tá? Então, essa é também uma dúvida bem recorrente também, tá? Qual que é a diferença entre fundo de funil e meio de funil, tá? Um fundo de funil é advogado trabalhista, advogado criminal, advogado bancário, ou seja, fundo de pessoas que já estão conscientes que de repente já precisam de um advogado. As pessoas que já sabem que tem uma solução para o problema delas, né? Por exemplo, a pessoa foi demitida, já sabe que precisa procurar um advogado trabalhista. Um familiar foi preso, de repente, ela já sabe que precisa de um advogado criminal e assim por diante, tá? O meio de funil é diferente. O meio de funil são pessoas que procuram pelo problema especificamente, não procuram pela solução. As pessoas que procuram do Google por auxílio doença foi negado, quer dar entrada com pensão alimentícia pela internet, foi demitido por justa causa. Então, ou seja, são pesquisas de meio de funil, pessoas que não estão conscientes que precisam de um advogado necessariamente, tá? Qual que é a nossa recomendação aqui nesse caso? É unir os dois, fazer um pouco do fundo de funil e fazer um pouco também, talvez até um pouco mais de meio de funil, tá? Então, ou seja, de repente, se você for atender aqui no fundo de funil aqui, por exemplo, advogado trabalhista, tá? Pode vir de várias demandas na área trabalhista, pode vir uma pessoa que foi demitida por justa causa, pode chegar uma pessoa que está trabalhando sem registro, pode ser uma pessoa que enfim, teve problema com o 13º, com férias, enfim. Então, ou seja, você vai precisar de uma habilidade comercial um pouco maior, né? Mas quando você, por exemplo, quando você configura somente para auxílio doença negado, você sabe que vai chegar somente pessoas que estão com auxílio doença negado. Isso sim, de alguma forma, facilita o seu atendimento, né? Então, ou seja, mas de qualquer forma, a gente recomenda um pouco dos dois. Pegar pessoas que já procuram ativamente por advogado trabalhista, procuram ativamente por advogado criminal, procuram ativamente por advogado bancário, mas também fazer a pesquisa, né? De quais tipos de problema, quais tipos do meio de funil, de palavras de meio de funil você quer atrair na sua campanha, tá? Então, faça um pouco dos dois. A gente faz para os dois para os nossos clientes, então acho que é o mesmo que você pode fazer também, que é aqui que tem gerado resultados, tá? E qual que eu devo anunciar primeiro? No Google ou no Facebook, tá? Qual que são as duas plataformas que são as duas principais hoje e qual que você deve anunciar primeiro, tá? Nesse caso, o Facebook é de rede de atenção, ou seja, as pessoas estão focadas ali no Facebook. Quando a gente fala Facebook, entenda-se também Instagram também, tá? Porque são as mesmas plataformas, a gente faz os anúncios na mesma plataforma de anúncio, então deixa os dois, tá? Então, ou seja, as pessoas estão rolando o feed ali, estão vendo vários conteúdos, vendo vídeos, vendo reels, vendo fotos e tal. Então, ou seja, as pessoas estão com a atenção para a tela do celular. Então, ou seja, as pessoas estão ali já na plataforma. E o Google não, a pessoa vai no Google, a gente fala mais especificamente da rede de pesquisa, né? Quando as pessoas já vão lá no Google lá e pesquisam ativamente por algo. Então, ou seja, o Facebook, o Instagram são redes de atenção e o Google de intenção neste caso, tá? Se o seu público for consciente para um problema ou por solução, no caso de advogado, né? Trabalhista, advogado bancário, advogado criminal, como a gente mostrou no exemplo anterior, a gente recomenda o Google, tá? Então, ou seja, as pessoas já procuram ativamente no Google, por exemplo, quero me divorciar, meu nome foi negativado indevidamente, quero dar entrada no LOAS, tal, enfim, meu carro foi apreendido, enfim, esses são diversas pesquisas que as pessoas já fazem no Google, né? Por exemplo, de cassação de CNH, minha CNH foi suspensa, minha CNH foi cassada. Então, enfim, as pessoas já procuram ativamente por isso no Google. E quando existem demandas por isso no Google, você pode anunciar por essas palavras-chave. Você pode colocar uma palavra-chave, colocar um anúncio para cada um desses termos. Então, ou seja, a gente, nesse caso, se tem demanda, a gente recomenda pelo Google, tá? Se seu público não sabe que existe uma solução, no caso, a gente recomenda o Facebook/Instagram, tá? Exemplo, revisão de impostos para donos de empresa, trabalhistas para nichos, motoristas, vigilantes, bancários, aeroportuários, enfim. Então, ou seja, essas áreas a gente recomenda que seja pelo Facebook. Por quê? Porque você vai impactar visualmente essas pessoas. Você vai colocar um vídeo seu gravando, falando sobre esse tema. Você vai colocar uma imagem lá, um card, uma arte falando também sobre esse tema. Então, ou seja, você vai impactar essas pessoas visualmente.
eu sou motorista, então quais são os meus direitos? O que eu tenho direito a receber? A pessoa vai clicar no anúncio, vai cair para sua landing page, vai direto para o seu WhatsApp, ele vai poder entrar, vai começar uma conversa contigo. Mesma coisa, a pessoa, opa, eu sou um dono de empresa, opa, meus impostos podem ser realizados, vou conversar aqui, vou dar uma olhada aqui que isso funciona, como é que funciona. Então a pessoa vai clicar e vai entrar em contato contigo também, a mesma coisa, tá? Então essa aqui é a grande diferença. Você impactar as pessoas, você saber de onde seu público tem consciência ou não tem consciência do problema da área que você atua. Então, esse é um parêntese muito importante, tá? Anunciar com blog, site ou landing page, tá? Quais que eu devo anunciar, quais que eu devo iniciar, tá? Primeiro ponto, o site, nunca, tá? Nunca anunciar com site institucional, nunca é recomendado, tá? Então, se você tem site, ok, muito bom, mas o site institucional vai funcionar para você colocar no cartão de visitas, para você, como o próprio nome já diz, apresentar a sua instituição, tá? A landing page, para problemas e soluções, todos esses problemas que a gente falou aqui atrás, quero me divorciar, meu nome foi negativado indevidamente, advogado criminal, advogado trabalhista, advogado bancário, meu auxílio-doença, pensão alimentícia, fui demitido por justa causa, então, ou seja, todas essas você pode fazer uma landing page específica para cada um desses problemas, dessas soluções, seja ele meio de funil ou fundo de funil, tá? Então, você pode fazer uma landing page para cada. E quando que a gente recomenda o blog, tá? Para dúvidas específicas, tá? A diferença entre escritura e registro de imóveis, como funciona a dupla maternidade, o que caracteriza a guarda unilateral. Então, ou seja, são esses tipos de artigos que você pode escrever para o blog e também fazer anúncios para essas palavras específicas, tá? Então, ou seja, as pessoas, de repente, procuram muito. Quando você vai fazer seus anúncios, você vai ver lá em termos de pesquisa, né? Quais exatos termos que as pessoas usam para encontrar seus anúncios. Então, ou seja, você vai ver que são feitas várias buscas assim, que de repente as pessoas nem têm consciência muito assim, do que é, as pessoas têm muita dúvida do que funciona. Por exemplo, quando você vai fazer, por exemplo, uma campanha de uso capião, por exemplo, tem várias pesquisas lá, por exemplo, o que é o uso capião, uso capião, o que é uso capião, como funciona. Então, ou seja, para esses tipos de termos de pesquisa, você pode fazer um texto no blog mais explicativo e no final você faz uma chamada para ação, você fala que você coloca um botão para o seu WhatsApp, enfim, ou para a sua landing page, pode ser qualquer um dos dois. Então, a gente recomenda o blog para dúvidas específicas, tá? Mas em 90% dos casos aqui é para problemas e soluções para landing page, tá? O blog, nesse caso, a gente recomenda mais para quem já está um pouco mais sofisticado, um pouco mais experiente nos anúncios, quem já rodou bastante, já testou vários serviços, várias soluções. Então, ou seja, para isso a gente recomenda uma landing page, 90% dos casos. Para o blog é para quem já está um pouco mais avançado nos anúncios online, tá? E o que observar nas campanhas e landing pages quando não está convertendo, quando os resultados não estão indo tão bem, tá? Primeiro ponto que a gente deve analisar é quanto você investiu e quanto voltou. Muita gente tem, poxa, eu não tô... investi R$2.000 e voltou 4.000, tá? O que está acontecendo com a minha campanha? Não, tá funcionando, tá rodando de alguma forma. De repente a sua expectativa, não está tão alinhada. Então, ou seja, esse é o primeiro ponto que você deve ver, quanto você investiu e quanto voltou, tá? De repente, se você não tá pelo menos empatando ali, ou se você está tendo prejuízo na sua campanha nesse primeiro momento, é bom você dar uma olhada aqui, tá? Primeiro ponto, palavras-chave, anúncios e landing page estão conectando? De repente você está fazendo uma landing page e anúncios que se conectam com o que com as pessoas querem encontrar. Por exemplo, você vai fazer uma página sobre holding familiar, por exemplo, e você está anunciando uma landing page que fala somente de direito de família e inventários, mas não fala sobre holding familiar especificamente. E aí, você tem que ter as landing pages, tem que se conectar com os anúncios, com as palavras-chave. Então, ou seja, cada etapa, por exemplo, uma palavra-chave, aqui como a gente falou, uma palavra-chave de quero me divorciar, seus anúncios vão estar escritos lá, quer se divorciar? Fale com advogado especialista. E na sua landing page também é a mesma coisa, advogado especialista em divórcio, ou se você quer se separar, tal, enfim, fale conosco. Então, ou seja, é essa convergência que você tem que procurar, essa continuação que você tem que dar. As palavras-chave, os anúncios e as landing pages, todas elas têm que se conectar. Então, se tiver algum ruído no meio do caminho, isso já querendo ou não, já pode interferir nos seus resultados, tá? CTR dos anúncios, abaixo de 5% precisa de atenção. Então, ou seja,
o CTR nada mais é do que o cálculo de quantas vezes seu anúncio apareceu dividido pelo número de cliques que você teve. Se está abaixo de 5%, tem um ponto de atenção aqui. Ou é as palavras-chave ou é os anúncios. Então, ou seja, você precisa mexer em uma dessas duas variáveis. Tá? Landing page não entra no caso aqui de CTR, só se a conversão realmente estiver baixa. Tá? Se você está tendo cliques e se você está tendo um bom CTR, mas não está tendo conversões, provavelmente é uma velocidade do landing page, ou a landing page é desconexa, a landing page não conversa aqui com as palavras-chave ou com os anúncios. Então, ou seja, é um problema aqui mais ligado à página. Tá? Quais tipos de termos de pesquisa estão sendo usados? Ou seja, você pode, de repente, está tendo muita pesquisa por advogado gratuito, advogado grátis, defensoria pública. Então, ou seja, você tem que entrar nos termos de pesquisa e filtrar a negativação, né? Ou seja, filtrar todos os termos que não fazem sentido para a sua campanha ou termos que de repente sejam muito no caso que de repente pode ser uma busca tipo de um advogado, por exemplo, se alguém procurar por nome negativado, CPC, ou seja, um cliente dificilmente procuraria por CPC, por exemplo, empregada doméstica, direitos de empregada doméstica, legislação, ou seja, pensando com a cabeça da empregada doméstica, dificilmente ela iria exatamente escrever esse termo, legislação, no Google. Isso pode acontecer? Pode acontecer, mas na nossa visão aqui, isso tá pode ser muito mais linkado a uma busca de um estudante de direito ou de um advogado mesmo, tá? Então, ou seja, é bom dar sempre ver os termos de pesquisa, que até mesmo os termos de pesquisa que de repente fazem um pouco sentido com a campanha, com os anúncios, de repente, se você pensar de um outro lado, se de repente foi um advogado, se de repente pode ter sido um estudante, de repente pode ter sido uma outra pessoa que não necessariamente é o seu público, de repente pode estar procurando. Então, é bom sempre entrar, pelo menos uma vez por semana, filtrar tudo esse tipo de negativação, tá? E também a correspondência das palavras-chave, né? Ou seja, quando você usa uma correspondência ampla, né, sem aquelas aspas, né? Então, ou seja, isso também pode ser um fator nesse caso, para que estão sendo feitas muitas buscas no Google, estão feitas por esse termo, então, ou seja, de repente está saindo um pouco do que você quer ser encontrado. Então, a gente sempre começa com a campanha com uma correspondência de frase, né? Ou seja, com aquelas aspas, né? E assim, a gente consegue ter um certo filtro no que vai ser buscado, tá? Então, é sempre alguns pontos aqui que, entre vários outros pontos, esses aqui são os principais que, de repente, você pode olhar na sua campanha e ver se está realmente, conferir cada um deles e fazer os ajustes necessários. Quantas vezes você tem que fazer esses ajustes? Pelo menos uma vez por semana, tá? Pelo menos uma vez por semana entra lá e faz esses ajustes dentro das suas campanhas, tá? Se você quer que a gente faça os seus anúncios no Google Ads, tá? Depois de todas essas dúvidas aqui, de repente, se você quer que de fato a gente faça as suas campanhas para você, a gente tem um serviço aqui, uma assessoria completa para colocar seus anúncios de advocacia, a maior ferramenta de vendas do mundo, tá? Então, clique aqui no primeiro link na descrição, que a gente você pode falar com a nossa equipe. A gente tem um trabalho aqui focado aqui que a gente entrega para você a gestão completa do Google Ads. A gente desenvolve pelo menos 3 landing pages para você. A gente faz todas essas pesquisas de palavras-chave, de aprimoramento da persona, do monitoramento semanal das campanhas, de todas essas otimizações aqui que a gente falou, a gente faz pelo menos uma vez por semana. E a gente faz também reuniões mensais para alinharmos o trabalho e prestar contas do trabalho. Então, ou seja, se você tem interesse nessa nossa gestão, clica aqui no primeiro link na descrição, fale com a nossa equipe que com certeza a gente pode estar preparado sim para fazer o melhor trabalho possível para você e começar a gerar resultados para o seu escritório de advocacia, beleza? Então, ou seja, esse é o vídeo, tá? Se de repente não ficou algo tão claro aqui, se de repente você ficou com dúvidas sobre o conteúdo, comenta aqui embaixo, tá? A gente vai responder todo mundo e com certeza também a gente conta com o seu like também, para você se inscrever aqui no nosso canal, que com certeza a sua inscrição, o seu like vai fazer muita diferença pra gente, beleza? A gente fica por aqui, um abraço, até mais e tchau!